Olá! Vamos falar sobre autismo? Há muitas informações, mas a gente sabe também que há muito preconceito e muito tabu. Fique conosco e vamos conversar. Olá, eu sou a Viviane Baleiro Landes, sou psicóloga e neuropsicóloga e hoje falaremos sobre o transtorno do espectro do autismo. E por que trazer sobre o tema autismo? A gente sabe que existe muita informação na internet, muitos dados sobre o desenvolvimento do autismo, mas a gente sabe também que há muito preconceito, né, e muito tabu. E por que isso? A gente entende que esse preconceito pode ter sido muito desenvolvido em função do cinema, da mídia, que tem a ênfase em quadros mais graves, nas pessoas com sintomas mais graves. E aí se forma um imaginário na cabeça das pessoas de que o autista é aquela pessoa com dificuldades de autonomia muito acentuadas, com dificuldade de socialização muito acentuadas. E a gente sabe que o quadro de autismo não se restringe aos quadros graves. É um contínuo, é um espectro, ou seja, dos quadros graves aos casos leves, em que as pessoas conseguem ter um nível de autonomia, um nível de socialização, um desempenho acadêmico muito próximo das pessoas típicas e conseguem ter um nível de independência e uma vida bastante adequada. Então a ideia é que a gente consiga desmistificar cada vez mais sobre o diagnóstico. Os primeiros casos diagnosticados de autismo foram na década de 40 do século passado. E os médicos Leo Kanner, americano, e Hans Asperger, austríaco, que fizeram esses primeiros diagnósticos. Agora, o termo autismo foi criado pela primeira vez pelo suíço Bleuler, o autismo significa fuga da realidade, que era um dos sintomas de comportamento mais prevalentes ou mais importantes que eram observados nos casos da época, e eram os casos mais graves. Hoje em dia, essa fuga da realidade não representa todo o diagnóstico de autismo, e aí nós vamos ver que para casos mais leves, essa fuga da realidade não se aplica totalmente. Mas o que é o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. E o que isso significa? Que as pessoas nascem com um transtorno. Os sintomas começam a aparecer já na primeira infância. E há dois critérios principais que definem o diagnóstico, ou seja, que aparecem nas pessoas com o transtorno, que são as dificuldades relacionadas à interação social, a percepção das emoções nas relações, e também o segundo critério são os padrões de comportamento mais rígidos, mais restritos, interesses específicos e bastante intensos. Então, esses dois padrões de comportamento, essas dificuldades nos relacionamentos e esses padrões de comportamentos mais restritos, são as principais características e que em cada pessoa, a depender do nível dos sintomas, a gente vai entender que são pessoas que têm um autismo mais leve e pessoas que têm um autismo mais grave, e a gente vai perceber que, de acordo com o nível desses sintomas, vai haver um impacto na vida da pessoa
que a gente vai entender aí como nível leve ou nível grave. E o diagnóstico também, os sinais, eles podem diferenciar do sexo masculino e feminino. Nas meninas, os sintomas costumam ser um pouco mais leves. As meninas acabam tendo uma capacidade de aprendizagem de estratégias para camuflar ou para minimizar os sintomas. E por outro lado, é comum o autismo ser mais frequente no sexo masculino. Significa que pessoas com comportamento mais rígido, mais preso a rotinas, que têm dificuldade de socialização, significa que elas são autistas? Não. E principalmente para casos mais leves, essa distinção costuma ser bastante difícil. E por isso é necessário uma equipe especializada para fazer o diagnóstico. E quem é essa equipe? Quem são os profissionais especializados? Psiquiatras, neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, além dos professores, que são pessoas bastante importantes porque passam horas com as crianças, com os jovens e podem trazer informações muito relevantes à equipe multiprofissional. E com todas essas informações, fica muito mais fácil derrubarmos o preconceito de que autistas são pessoas incapazes ou fora da realidade, como dizia a Glória. Em casos graves, sim, as dificuldades serão bastante intensas, mas o que a gente sabe é que em boa parte dos casos as pessoas conseguirão ter qualidade de vida, ter uma inserção no mercado de trabalho, ter um desempenho acadêmico, social bastante satisfatórios. E é isso que precisamos cada vez mais estar cientes. Gostou do conteúdo? Assine o nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para receber os novos vídeos e nos siga nas redes sociais.